Se você foi uma criança que cresceu nos anos 80 ou 90, deve ter reconhecido essa musiquinha. Ela é da abertura do desenho animado Os Jetsons. Tendo como tema aeroespacial, a série introduziu no imaginário da maioria das pessoas o que seria o futuro da humanidade. Carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado, diversos aparelhos eletrodomésticos e de entretenimento, robôs como funcionários e tudo o que dá para se imaginar do futuro. Os Jetsons são uma família do ano de 2062 que moram em Orbit City. A arquitetura da cidade, casas e empresas são suspensas sobre o chão. George é um empregado típico da era. Sua jornada é reduzida, 1 hora por dia, 2 dias por semana, e inclusive a empregada doméstica da família é uma robô. Já dá para imaginar que a vida é bastante preguiçosa e com muito lazer, auxiliada por diversos aparelhos que ocasionalmente dão defeitos. Apesar disso, todos reclamam do esgotamento do trabalho e das dificuldades em viver com algumas inconveniências que ainda permaneceram. Mas será que o trabalho e as profissões do futuro serão desse jeito? Atualmente, no Brasil já começaram as discussões para a redução da jornada de trabalho, em que ainda é comum as pessoas trabalharem de segunda a sexta ou de segunda a sábado e folgar no domingo, o famoso 6x1. Mas, para além disso, o medo da substituição do homem pela máquina. De acordo com os últimos dados do IBGE, mais de 8 milhões de pessoas estão procurando emprego no Brasil. Já pensou com uma futura automatização do trabalho? Esse papo não é novo não, viu, Duda? Esse medo começou lá no século XIX com a Revolução Industrial. Se afunilou na virada do século XXI com a popularização da internet e tem crescido nos últimos anos com o boom da inteligência artificial e do trabalho remoto. Com tanta mudança, já dá para pensar e discutir um pouco sobre quais serão as profissões do futuro. Alguns veículos, como a Forbes e a Exame, já até listaram algumas. Analista de dados, gestores de resíduos, desenvolvedores de software e especialistas em energias renováveis, geralmente ligadas à tecnologia e meio ambiente. Mas se programar não é a sua praia, a sociedade do futuro também vai precisar, por exemplo, de analistas de mídias sociais, profissionais de saúde mental, professores especializados em EAD e geneticistas. Já dá para imaginar para que lado o rio está correndo, né? E é isso que vamos buscar discutir no episódio de hoje. Eu sou Túlio Daniel, jornalista na divisão de divulgação científica da UFO. E eu sou Eduarda Koyama, estagiária de jornalismo. Para o episódio de hoje, convidamos Alexandre Cardoso, professor na Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO, com experiência em inteligência artificial e realidade aumentada. Também convidamos Tobias Prado Moura, especialista em proteção de dados e integrante do Parque Tecnológico aqui da UFO. Bora lá? Bom, pessoal, para começar então, o Alexandre já é conhecido aqui na casa, já veio algumas vezes ao Ciência ao Pé do Ouvido, mas seja bem-vindo também de volta, Alexandre e Tobias. Mas para começar, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da formação e atuação de vocês. Alexandre Cardoso, Faculdade de Engenharia Elétrica, já há um tempinho na universidade, na constituição de professor, né, claro, e pesquisador, junto ao GRVA, o Grupo de Realidade Virtual Aumentada. Meu nome é Tobias, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente aí. Eu sou formado em Direito, apesar de eu trabalhar muito mais com tecnologia. Sou bolsista do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Uberlândia, o TecnoUFO. E também eu sou coordenador de um grupo de trabalho em criptografia da Internet Society, capítulo brasileiro. Então eu também sou pesquisador, pesquiso bastante a área de governança da internet, faço doutorado em governança da internet e direito e segurança, e estou à disposição aí de vocês. Então, para começar também, a gente queria saber um pouco de vocês dois, o que a gente pode esperar das profissões do futuro? Pô, essa é uma pergunta difícil, hein? Bom, primeiramente, assim, o que eu imagino é que existirão, sim, novas profissões, mas boa parte das atuais profissões, elas, na verdade, vão ser ressignificadas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um cenário que a inteligência artificial está em voga, então a gente tem as inteligências artificiais, os modelos de IA generativa, LLM, a gente tem o cenário maior, macroscópio de proteção de dados, e
Hoje, o que eu vejo é que boa parte dessas profissões elas vão acabar se transformando para refletir esse cenário novo em que a tecnologia media muito mais a sociedade. Então, a gente tem muito mais uma presença também mais marcante de pessoas atuando de uma maneira muito mais multidisciplinar. Então, por exemplo, o advogado ele não vai ser só um advogado, ele vai ter que entender desses processos, dessas novas tecnologias, então ele vai ter que ter uma abordagem muito mais ligada à cibersegurança, à criptografia, proteção de dados. Mesma coisa vai acontecer também com um programador, que ele vai precisar também ter essa preocupação em como essas novas tecnologias elas mediam a sociedade, como elas impactam de uma maneira ética, cultural e social, e assim vai. Então eu acho que a resposta, na verdade, eu não sei quais vão ser as profissões do futuro, mas eu sei que elas vão ser multidisciplinares acima de qualquer coisa. Eu acho que eu vou fazer uma pequena brincadeira com as palavras. Essa questão ela é respondida por uma outra estratégia. O que é o futuro das profissões atuais? E quais são as profissões do futuro? O futuro das profissões foi extremamente bem tratado pelo Tobias, quer dizer, é preciso entender um grande e efetivo impacto da tecnologia na mudança do perfil de cada um dos profissionais. Desde aquele que faz, vamos dizer assim, a remoção dos resíduos urbanos, até aquele que atende num consultório de altíssima tecnologia, o impacto da presença da tecnologia na vida de cada um deles, na rotina de cada um deles, vai ser, e será, e já está sendo, muito grande. Profissão do futuro é uma outra seara. O que a gente vai ter de coisa nova? O que muda nessa condição dos futuros perfis profissionais? E, efetivamente, eu entendo que as nossas instituições precisam começar a preparar os nossos estudantes, os nossos acadêmicos, para um processo investigativo raiz, aquele cara que está na formação dentro da universidade, dentro das tecnologias, dentro da cátedra do jurídico, né, da profissão do direito, etc., para começar a investigar, a pesquisar e a entender como é que ele vai ser um futuro profissional capaz de estar fortemente aderente a esse painel de tecnologia, a esse perfil de tecnologia, a esse mundo de tecnologia. Muda muito. As profissões do futuro ainda são, é claro, muito mal definidas se a gente vai ter uma série, vamos dizer assim, de novas características. E o futuro das profissões necessariamente incorpora a tecnologia. Você que é engenheiro, dá pra gente fazer uma espécie de engenharia reversa e olhar para o passado e pensar, por exemplo, há 20 anos atrás, quais profissões que ainda não tinham, que tipo de tecnologia tinha na época que daria para ter previsto as profissões que a gente tem hoje e usar essa sistemática para pensar no futuro? Sensacional sua pergunta, Túlio. Essa estratégia do reverso, né? Vamos dizer assim, de entrar com a salsicha e buscar o porquinho, né? Ela é interessante, mas uma dificuldade que a gente vai ter de avaliar a história, porque a nossa história próxima, esse momento histórico nosso, imprime um perfil de mudanças extremamente acelerado em relação a qualquer outro período histórico. Não existe nenhum outro período histórico da humanidade em que as mudanças foram tão céleres, tão rápidas. Mas olhando para o passado recente, o que nós observamos é o seguinte: o profissional de engenharia, por exemplo, a gente brincava há pouco, que carregava a régua T e que passou a usar um 386, um PCXT para fazer um programa CAD, ele hoje, ou naquela época, acabou se adequando. Mas aquele que insistiu na régua T deve estar sem emprego. Então, a estratégia de olhar para o futuro significa, ou melhor, a estratégia de pensar nessa engenharia reversa é: o que mudou nos últimos 15, 20 anos? Uma presença muito intensa da tecnologia, uma presença muito intensa ao nosso lado, né, mediando a comunicação, mediando a informação, mediando os processos de concepção de projeto, que é a presença da tecnologia. Então, faça a aderência à tecnologia. O que mudou e que vai continuar mudando é quanto nós usamos tecnologia. Eu vou lembrar uma frase que eu fiz há 15 anos atrás, mais ou menos, num congresso. Eu brinquei com a plateia. Se você compra um telefone para fazer chamada, você está velho, porque nós vamos usar dados. O pessoal falou: que isso, tá doido? Pá. E hoje o que a gente usa? Quer dizer, nós
só não usamos o telefone para ligar para as pessoas. Mudou tanto que eu costumo dizer que antigamente eu escrevia, ou melhor, eu ligava para dizer, vou te escrever alguma coisa. Hoje eu pergunto primeiro no WhatsApp, posso te ligar? Quer dizer, mudou completamente. Essa estratégia vai ser, na minha opinião, o perfil do futuro próximo. Implementando essa tecnologia nas profissões, você trabalha com IA, né? Como que você vê essa IA moldando as profissões do futuro e quais profissões você acha que vai estar mais afetada e não vendo isso afetado como algo negativo? Não há nenhuma que não seja afetada. Eu brinquei agora há pouco, nós estamos passando pelo Barry, né, que está com a categoria 4 de furacão, que a inteligência artificial é um furacão de categoria 5 em termos da mudança da revolução tecnológica. Bill Gates recentemente comentava que ele experimentou 2 grandes mudanças, a constituição da internet como elemento de comunicação e como mediação dos canais de troca entre as pessoas, e a segunda revolução na cabeça dele, na visão dele, era a aderência ao IA. A IA vai mudar todo e qualquer processo mediado ou não por computador. Para começar, um processo de coleta de lixo, coleta de resíduo urbano. Já há uma série de implantações para os quais um usuário usando uma app sai pela rua e fotografa, a partir da app, uma condição de um lixo cheio ou um lixo vazio, sinalizando para uma gestão central como é que está a condição de coleta necessária para determinadas áreas urbanas. Ou seja, a coleta de lixo passa a ser muito mais inteligente nessa situação. E eu posso ter uma coleta de lixo que é uma coleta de um sofá descartado. É muito diferente de uma coleta de lixo de um pedaço de lápis. Percebe? Então, efetivamente, começando por aí e terminando, por exemplo, numa avaliação em que você tem um perfil em que um médico faz a inferência de um determinado câncer, de uma determinada mancha, a partir da imagem, ele faz. Nós não precisamos disso mais. Nós temos condições de, já que isso é um padrão, de passar essa imagem por uma comparação com distintas imagens produzidas para diferentes etnias, e nessa constituição, ou nessa comparação, e esse paralelo feito por inteligência, dar um veredito muito mais assertivo. Então, por exemplo, a medicina do minuto próximo é uma medicina que se fundamentará no DNA teu. Quer dizer, eu vou pegar o teu DNA, estudar a tua condição como elemento humano em termos de gênese e adequar o tratamento a partir da sua condição genética / fenótipa. Quer dizer, isso é, de forma muito, muito diferenciada, uma mudança extremamente profunda na medicina. E isso vai acontecer em todas as profissões. Nós podemos gastar um tempo aqui conversando como é que a gente vê cada uma delas, mas IA mudará tudo. Na minha opinião, o impacto dessa revolução ainda é muito difícil de ser medido. E agora também falando um pouquinho sobre a sua experiência com realidade aumentada, eu queria saber quais que são as aplicações mais promissoras que você vê da realidade aumentada no mercado e como que isso pode gerar novas oportunidades de emprego. Muito obrigado pela deixa, né, Tobia? Falar do pudim que eu sei fazer é até melhor. Não é verdade? Eu acho que no evento em Las Vegas 2017, o Túlio falou que eu viajo muito, mas no evento em Las Vegas 2017, o presidente da Autodesk entrou correndo no evento para fazer a abertura do evento e falou assim: o AutoCAD morreu. O AutoCAD é o principal produto, ou era o principal produto da empresa, porque o mundo é 3D. Ou seja, nós vamos entender que a capacidade da visualização mediada pelo computador ou gerada pelo computador, ela pode ser espacial. Então, se eu tenho condições de constituir visualizações espaciais, de forma que a interface com o computador seja mediado por essa visualização, e dentre elas a realidade aumentada, eu tenho a impressão que os nossos ambientes de interação serão muito mais fluidos, muito mais contextualizados com aquilo que a gente aprendeu desde criança. Mas, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui fazendo nenhuma pregação, e esse não é o perfil do catecismo desse momento, relacionada com as crianças têm que ter contato com terra, a criança tem que ter contato assim, com o eixo de sustentação da nossa existência, que é terra, água, sol, calor, etc. Então, nós precisamos também não ter, ou não podemos ter, ambientes que sejam tão distópicos a ponto de perder o contato com a realidade.
Agora, a realidade aumentada tem um diferencial muito significativo que é, dentro do ambiente real, construir um outro objeto virtual, capaz de acrescer informação. Então é como se eu estivesse olhando para você e pudesse ter, ao olhar para você, um conjunto dos seus dados pessoais. Quando, onde você nasceu, que tipo de interesse você tem e assim por diante. Esse alcance vai muito além disso, né? Efetivamente, com a RA, a nossa ampliação de captura sensorial vai ser melhorada. A gente já viu isso em Black Mirror, né? Então tá bem próximo de chegar na realidade aí. Pensando então tanto no Tobias, que está lá no TecnoUFO, quanto o Alexandre, que trabalha com isso todo dia, que habilidades não só técnicas, mas sociais, vocês acreditam que vão ser essenciais para os profissionais que querem trabalhar com tecnologia aí no futuro? Eu acho que, inicialmente, assim, que a gente pode pensar é que essas habilidades, as novas habilidades sociais, elas... Primeiro, a gente tem que melhorar um pouco a educação. E aí, a partir da educação, por exemplo, nós temos que introduzir essas novas tecnologias para o público jovem, para o público adolescente, porque é necessário que as pessoas elas usem isso com responsabilidade. Igual você falou, as crianças elas realmente têm que ter esse contato com o mundo real, então, com vento, com água, com fogo, de certa forma. Mas essas crianças e adolescentes, elas também podem usufruir disso, usufruir dessas novas tecnologias, garantindo uma experiência que hoje não é possível. Uma criança ela vai poder conhecer o sistema solar, ela vai poder ir lá, pode vestir lá como um astronauta e vai poder ir até Mercúrio. Coisa que, na realidade, isso não é possível. Então a gente vai poder dar uma experiência imersiva muito superior, ao mesmo tempo em que hoje a gente já tem um problema já relacionado até à própria internet, que é o problema dessa imersão de crianças e adolescentes dentro dessas tecnologias. Então, a gente tem, por exemplo, muitas crianças e adolescentes se transformando em youtubers, influencers, e isso é uma faca de dois gumes também, porque essa super exposição, ela acaba gerando vários problemas. E aí, o Byung-Chul Han, não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas ele coloca que a nossa sociedade é a sociedade do cansaço, é a sociedade do burnout, da ansiedade. Então essa criança ela também já nasce dentro de um ambiente tão cheio de dados, tão cheio de informação, que ela acaba também sofrendo as consequências disso. Além de tudo, a gente tem um problema de segurança. Então esses jovens do futuro, a gente tem que começar a pensar também, eles já são hipervulneráveis e essa hipervulnerabilidade, ela acaba expondo eles a riscos. Então a gente tem pedofilia, tráfico de crianças e adolescentes, assédio, e isso acontece muito hoje na internet. Hoje a gente não sabe lidar muito bem com isso, ainda é um problema, apesar de a internet já estar na nossa realidade há mais de 30 anos. E isso pode também eventualmente, efetivamente acontecer. Eu acho que foi no Decentraland, há uns 3 anos atrás, teve um caso de estupro coletivo de uma moça que estava jogando, e aí foi um estupro coletivo no jogo, de várias pessoas, e aí essa moça ficou completamente traumatizada, e até hoje não se lidou exatamente com isso, porque na verdade, como que a gente vai lidar com isso? As leis elas vão ser as mesmas, no caso do metaverso, e também do mundo real? Claro que a realidade aumentada, ela é muito mais do que isso. O metaverso é uma coisa extremamente específica, mas isso também acaba gerando efeitos para como a gente enxerga e como a gente vê a sociedade. Então, acho que a primeira coisa é que essa nova juventude, ela tem que, sim, ela tem que ter responsabilidade. E eu acho que, além de tudo, um segundo problema, e aí um segundo problema social, é que muitas vezes, quando a gente é mediado pela tecnologia, a gente perde um pouco esse contato humano. Então, um desafio também muito grande vai ser a gente conseguir manter esse contato entre pessoas mesmo. E aí não só entre o ambiente, mas entre pessoas. Então, hoje a gente já vê muita gente ficando no celular imersivo o dia inteiro, vê pai, vê mãe o tempo inteiro no celular, e tipo, a criança quer um pouco de atenção, e aí a pessoa vai dar um tablet na mão dela. Então a gente vai ter que ter responsabilidade para entender como a gente vai inserir essas novas tecnologias que são extremamente benéficas para todo mundo dentro da nossa realidade, para que a nossa sociedade também não seja uma sociedade completamente desconectada entre si.
que aí sim a gente pode ter um problema relativamente grande. Eu acho que assim, eu estou 1000% de acordo com o Vitor. E eu acho que é uma complementação interessante é avaliar, primeiro, uma necessidade premente de que nós tenhamos normatização e implantação de elementos de ética e moral por meio de mecanismos jurídicos que façam um contorno extremamente bem delineado em cima dessa fronteira que você traz. Quer dizer, não vejo possibilidade de continuarmos tendo uma seara de liberdade ampla, geral e restrita em cima de um meio de comunicação, de meios de comunicação, de meios de utilização, para os quais, sem mediação nenhuma, a exposição é uma exposição muito forte e muito grave. Por outro lado, acho gravíssimo o que você comenta aqui, de forma muito bacana, talvez, que é um pai e uma mãe constituírem o processo de atenção mediado ou trazendo para o filho um tablet ou um celular enquanto, por exemplo, está almoçando. Quer dizer, é um negócio muito complicado porque você constitui ali uma quebra de entrega da comunicação, do calor humano, do olhar, né, que para nós é tão importante ainda. Agora, por outro lado, nós estamos migrando, se continuarmos dessa forma desenfreada, para um novo contingente de alijados da tecnologia que vai trazer, vamos dizer assim, constituição muito grave de uma sociedade muito bem distribuída entre quem tem acesso e quem não tem acesso. E essa lógica do quem não tem acesso não tem mesmo vai permitir àqueles que têm e àqueles que detêm a condição do controle desse acesso um elemento de distinção social muito grave, uma casta de qualificados, uma casta de elementos que têm acesso que pode, no futuro muito próximo, constituir uma diferenciação muito exagerada no contexto social. E eu vou te dizer que nós estamos assistindo isso com uma certa preocupação, porque quando você observa e quando você fala assim, analfabeto digital, esse termo, alguns anos atrás, era quem não tem acesso a computador, a quem não teve acesso. Hoje não. Nós podemos entender que esse analfabeto digital está ficando muito mais grave. É quem não tem acesso a coisa nenhuma. E daqui a pouco, esse contingente é um contingente ainda maior, pensando agora no contexto de profissão, porque nós teremos um perfil de profissionais para os quais, em função dessas adequações, não haverá necessidade. É preciso entender que tem profissões que vão morrer. E isso é parte de um processo de modificação tecnológica, de implantação tecnológica. Há 40 anos atrás, um processo de produção de determinada linha de automóvel precisava de 400 pessoas. Hoje precisa de 30 e amanhã precisará de 2. Quer dizer, onde foram esses outros 398 funcionários? Então, isso vai mudar. Agora, colocar isso aqui à margem da sociedade e constituir de forma gratuita, sem observar que estamos marginalizando um conjunto de pessoas e que isso vai ser trabalhado numa piora das relações sociais, é preciso de ser ponderado e é preciso de ser levado a sério. Então, a sociedade tem que constituir mecanismos legais, éticos, de transferência de conhecimento para os quais isso não pode acontecer de forma gratuita e sem o amparo de toda a sociedade como um todo. A sociedade humana só cresceu, ou nós somos seres diferenciados em função de acreditar no outro e de atribuir ao outro parte do nosso trabalho. E é assim que se cresceu. Deixa eu só complementar uma coisa. Quando você falou de diferenciação navegada, exagerada no contexto desse digital e da sociedade, isso realmente é um problema extremamente grave quando a gente pensa... Hoje, na internet, por exemplo, na pesquisa da TIC Domicílios, feita pelo Comitê Gestor da Internet, 99% da população brasileira tem um celular. Mas, ao longo dos anos, o número de pessoas que tem um computador vem caindo. E hoje o número, salvo engano, é de 47%. Então, é uma coisa que, pra gente se pensar, a gente consegue garantir realmente uma conectividade significativa, a gente consegue combater esse analfabetismo digital até colocar essa pessoa nesse novo contexto de trabalho mediado pela tecnologia só com o celular? Porque, assim, pode ser que não. E isso é um problema, assim, bastante... É um ponto interessante. É uma coisa que talvez ainda a gente não tenha mecanismos ou até a gente não exista um esforço coletivo para se pensar, porque se a gente não garante essa conectividade significativa
realmente, para que essas pessoas elas tenham acesso a essas novas tecnologias, a gente também vai ter um grandioso contingente de pessoas desempregadas ou com subtrabalhos, como pior do que já acontece hoje. Marginalizados, exatamente. Alexandre, na sua fala, você comentou sobre algumas questões éticas que esse uso amplo da IA pode trazer no trabalho. Eu queria saber quais são essas principais questões éticas e como que a gente pode preparar os profissionais para lidar com isso. A distinção do que a gente gosta de fazer na engenharia, que é constituir tópicos, esse é o momento em que provavelmente eu teria que acolher um lado filosófico e não mais... Eu acho difícil fazer uma lista desses elementos éticos, porque, a exemplo do que acontece com a história, nós estamos vivendo o momento. Ainda está, como os outros, está muito imaturo e nós podemos apontar alguns caminhos que precisam ter algum tipo de coerção, né? Essa liberdade desenfreada. Nós não podemos ter também um uso de IA relacionado com os dados de forma gratuita. Aliás, o nosso Superior Tribunal proibiu o uso dos dados da população brasileira por uma Big Tech que estava utilizando-os. E olha como isso é importante. Se a gente observar, falando agora um pouquinho mais da nossa questão de etnia, o Brasil tem o passaporte mais valioso do mundo, porque no Brasil nós temos brasileiros com aparências distintas em função dessa diversidade, dessa pluralidade de outras etnias que aqui estão. Então, essa combinação nos dá um diferencial de resíduo de dados muito valioso. Se você pensar na medicina brasileira, o depósito, o repositório de dados da medicina brasileira tem um valor inestimável. Nós não podemos entregar isso de forma gratuita. Assim como nós não podemos entregar de forma gratuita a forma com que fazemos e pesquisamos em laboratório. Então, quando usamos uma LLM, um chat GPT, etc., dentro de um laboratório, preciso cuidado. De repente, aquela questão que você informa como condição de pesquisa, de problema, passa a ser, para a inteligência artificial, um resíduo de conteúdo, um dado, um fato, que passa para ela a ter muito valor. Percebe? Então, cuidado com aquilo que você está entregando para a máquina de forma gratuita. Essa é uma outra questão ética bastante importante. A sociedade vai ter que mediar aquilo que eu posso entregar para as IAs para que essa entrega não seja feita de forma gratuita. Aí a pergunta fala, nossa, mas então quer dizer que estavam lendo meus dados? Isso é problemático. Para ler os seus dados, a forma correta é que uma Big Tech te pague por isso. Ela fala, não, você conhece, você sabe, eu preciso do teu conhecimento. Então eu vou te pagar para você me entregar. Vai ter gente que vai torcer o olho para mim, não tem problema, né? A lógica é, não devemos, num contexto em que a gente tem, por exemplo, a IA permeando os nossos canais, imaginar que a gente vai sair entregando qualquer coisa. Há instituições de ensino, mundo afora, que proibiram essas LLMs que a gente tem aí, que o pessoal está usando, tipo, né? Essas inteligências artificiais que nós estamos usando para perguntar qualquer coisinha, proibiram no âmbito acadêmico e constituíram uma solução intrainstitucional para preservar os dados que ali estão circulando. Olha como é que é a coisa. Então, não, você não usa IA aqui, você usa a IA da instituição. Percebe? É diferente. É como se eu tivesse falado para você, olha, aqui você não pode usar o Google, você vai usar um Google UFO, porque aquilo que você constitui como elemento de pesquisa ou pergunta tem valor. E já aproveito para jogar a bola para você, Tobias, para você falar então como que tá essa questão da proteção de dados, né, essas preocupações e que tecnologias também estão sendo desenvolvidas aí. Combinado que eu ia levantar. Você trouxe um ponto muito essencial e aí é uma questão até que muitas vezes não é tratada assim, mas é uma questão de soberania digital, soberania nacional, e essa é uma questão que hoje ela adquiriu um escopo muito maior, mas ela vem sendo marginalizada ao longo dos anos. Até no primeiro governo Lula 1, Lula 2, a gente tinha um dos secretários, que era o Sérgio Amadeu, que era professor da UFABC, que ele, durante o tempo que ele esteve lá, ele tentou trazer essa questão da soberania digital, especialmente trazendo a partir da construção do software livre pelas próprias universidades. E aí o que aconteceu é que assim que ele saiu também, isso acabou sendo debandado, então as universidades elas começaram a colocar e a trazer, por exemplo, os softwares pagos, então Microsoft, as Big Techs. As Big Techs no geral, e isso na pandemia se escalou para um problema.
Não sei se vocês chegaram a ver um pouco sobre isso, mas em 2019, 2020, o Google, no caso a Alphabet, eles ofereceram para quase todas as universidades do Brasil uma solução de cloud com espaço ilimitado. Vocês vão poder usar, vai ser gratuito, podem colocar todas as informações de vocês aqui, que o ambiente é completamente seguro. A UFO, salvo engano, ela contratou também esse serviço, várias outras universidades aceitaram. Aí, há cerca de 2 anos atrás, a Google falou, poxa, mas agora não vai ser mais gratuito, agora vai ser pago. E aí, a primeira universidade que teve esse problema foi a UFJF, se eu não me engano, de Juiz de Fora. E aí, eles falaram, poxa, em nenhum momento vocês falaram que ia ser pago, que ia ser uma coisa, um trial de, sei lá, por tempo determinado e depois vocês iam cobrar. E agora, como que a gente vai fazer? Porque a gente acabou se desfazendo dos nossos servidores internos e agora a gente é refém da tecnologia do Google e para tirar isso e reconstruir esses servidores vai ser um custo enorme. E aí, na justiça, a UFJF ganhou esse direito, só que esse continua sendo um problema, porque as universidades, ao longo dos últimos anos, elas deixaram essas tecnologias, especialmente de empoderamento da universidade, elas transferiram isso, elas terceirizaram para as Big Techs. Esse é um problema muito grande, por exemplo, agora com a IA. Quando a gente não pensa, por exemplo, nesse contexto de segurança do que a gente está colocando dentro da IA, você pode ter realmente essa informação sequestrada por uma empresa. Então, a OpenAI pode pegar e lá dentro dos termos de uso da OpenAI, tem uma parte específica que fala que eles podem usar esses dados para treinamento. Só que isso ainda é pior quando você pensa, o dado é tão importante para ela que ela pode usar e agregar no próprio produto dela. Então, a gente teve um problema com isso também muito pouco falado, que foi o caso Snowden, em 2013, que originou o Marco Civil da internet, que o governo americano ele estava fazendo escutas e vigilância em cima não só do governo brasileiro, mas em cima de empresas brasileiras, entregando de mão beijada para as empresas americanas. E aí, como ninguém sabia que estava sendo vigiado, você não sabe nem o que fazer com relação a isso. E aí, o que acontece? Essas empresas elas tinham a informação privilegiada para competir diretamente com a empresa brasileira. E o maior caso disso é o caso da Petrobras. Opa! Que ela sofreu e ainda sofre até hoje isso daí. E aí a gente tem algumas iniciativas importantes da Prefeitura de Barcelona e, se eu não estou enganado, da Prefeitura de Berlim. As duas, elas aplicam modelos de cidades inteligentes, só que eles fizeram bancos de dados que eles são públicos, feitos por instituições públicas, e aí, para uma startup ou um laboratório, universidade, para ter acesso a esses dados, tem todo um sistema de segurança, de contratos, e existe uma exigência que esses dados para esses treinamento de IA, para treinamento de algum software, para aplicação direta dentro das cidades, eles tenham que ser necessariamente softwares livres, então softwares de código aberto, para que haja essa auditoria final. Esse é uma coisa extremamente importante quando a gente está pensando num contexto que se a IA, especialmente a IA generativa, ela é treinada ao longo do tempo com bilhões e bilhões de dados, a gente precisa criar ferramentas para garantir que esses dados não sejam indevidamente utilizados. Igual esse caso da Meta, que foi um caso até relacionado a design manipulativo. Você poderia até pedir para eles retirarem os seus dados, só que para você fazer isso, e aí esse foi o problema que a NPD encontrou, você tinha que passar por milhares de etapas. A Meta, ela sequer pediu para usar seus dados. Eles estavam usando pelo legítimo interesse. É um assunto que dá pra gente ficar desenvolvendo, né? Mas nosso tempo aqui é curto. Mas para encerrar, então, eu queria saber de vocês dois, Tobias, o que vocês têm feito lá no Parque Tecnológico, pensando nesse futuro das profissões, na tecnologia, e do Alexandre também, no seu laboratório, no seu grupo de realidade virtual, Alexandre. O Parque Tecnológico, ele é uma iniciativa que já vem sendo pensada há alguns anos, ele agora vem tomando forma maior, e o Parque Tecnológico da UFO, a ideia é que a gente facilite a interação entre os laboratórios, entre os alunos, as empresas júniores, com a sociedade, com o setor privado. A gente quer garantir que a pesquisa que é feita aqui na UFO, ela gere benefícios para a sociedade. Então, hoje, isso é um grande desafio e existe realmente um desafio de você quebrar essa desconfiança tanto do setor privado quanto da academia, porque todo mundo acaba tendo um pouco de receio, é uma coisa bastante nova ainda no Brasil, apesar de ser antiga no resto do mundo. Mas a ideia é que a gente
faça ciência aberta. Então a gente garanta que essa ciência, que esse laboratório de realidade aumentada, por exemplo, que ele transforme o que foi pesquisado e o que foi feito em um benefício também para a sociedade, que talvez a gente possa melhorar, a gente possa, no âmbito de Uberlândia como cidade inteligente, a gente possa garantir que a coleta de lixo, que os ônibus eles funcionam de uma maneira muito mais efetiva. E aí isso também acaba gerando novos empregos justamente para esses pesquisadores, para esses alunos, porque hoje a gente tem uma educação muito formal dentro das universidades. Isso não é um problema só da UFO, mas a gente está fechado em uma lógica e a gente ainda não tem muita multidisciplinaridade, a gente não tem muita conexão entre o setor privado, entre a academia e entre a sociedade. E aí isso garante, e o Parque Tecnológico ele quer atuar justamente nessa interação para garantir que essas pessoas, elas também tenham acesso a essas novas realidades, que elas efetivamente elas participem disso e sejam capacitadas e no futuro, quem sabe, elas podem ser também novos atores de transformação, de inovação e de nova geração de emprego. No laboratório, portanto, o Grupo de Realidade Virtual Aumentada, ao longo desses últimos anos todos, nós temos fortemente a vocação do desenvolvimento de pesquisa aplicada. E hoje, por meio de diversas parcerias público-privadas, parcerias com profissionais da medicina, da fisioterapia, da engenharia civil, da arquitetura, da matemática, da computação que compõem o GRVA, o laboratório tem constituído soluções de realidade virtual aumentada associadas com IA para o setor de energia, para a reabilitação, para a fisioterapia, para a medicina, para a visualização de dados e vai por aí afora. E é claro que mais que nunca vocês estão convidadíssimos a conhecer aquilo que a gente faz. Muito obrigado pela oportunidade, Túlio, muito obrigado pelo convite. A gente está lá para ajudar vocês. A gente agradece, então, obrigado pela participação. Espero que a gente tenha mais oportunidades, então, de conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Muito obrigado, agradeço. Muito obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente se vocês já tinham pensado nessa questão das profissões no futuro. A gente lê tudo. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por mim, Eduarda Koyama, estagiária de jornalismo na UFO, e pelo Túlio Daniel, jornalista também na UFO e editor de produção do nosso podcast. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara de Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Esse episódio utiliza áudio de Os Jetsons. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.